Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é uma honra muito grande estarmos aqui e nesta oportunidade conhecermos a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, aqui em Pereira Barreto. Deus abençoe ao pastor presidente desse campo, pastor Paulo Januário. Deus abençoe o pastor Paulo Roberto também, pela recepção, sua esposa, sua família. Deus abençoe o corpo diretivo deste campo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Zaqueu, que é um amigo abençoador, que nos abre muitas portas pelo interior de São Paulo. Obrigado, viu, pastor Zaqueu, por sua amizade sempre. Louvar a Deus pela vida do pastor e professor Ivan. Ontem nós o ouvimos aqui, foi uma bênção, hoje não será diferente. Que Deus o abençoe e o use poderosamente. Eu sou lá da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, e trago um abraço do setor 10 em Barueri para os irmãos e também para os pastores e toda a igreja do nosso pastor Davi Fonseca, que é o nosso pastor setorial ali. Sintam-se abraçados. Eu gosto sempre de citar que deixo um abraço da minha família também, a minha esposa, a irmã Mônica, meu filho Eduardo e a minha filha Mônica Caroline. Que Deus abençoe os irmãos e que as famílias aqui sintam-se também abraçados. Ontem, irmãos, nós propusemos um assunto. O nosso assunto é colunas do caráter cristão. Os irmãos que querem anotar, anotem aí as colunas do caráter cristão. E nós vamos ler o texto que nós já lemos ontem, que é Provérbios capítulo 2, versículo 21. Então, a minha proposta é falar sobre esse assunto, as colunas do caráter cristão, com base em Provérbios 2 e 21. Então, nós vamos falar sobre as colunas do caráter cristão, usando Provérbios 2, 21. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. E eu gosto de ler o mesmo texto na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: os homens direitos, os homens de caráter viverão nesta nossa terra. Queridos, ontem eu introduzi o assunto falando sobre o que é caráter. É um conjunto de características que compõem uma pessoa. Quem tem bom caráter tem boas características, quem tem mau caráter tem características ruins. Depois de conceituar caráter, nós falamos sobre o que é o caráter cristão. O caráter cristão tem a ver com qualidades cristãs presentes numa pessoa. E aí eu falei que quem tem bastante, ou muitas, ou todas as qualidades cristãs, é um cristão com bom caráter cristão. E quem não tem as qualidades, as características cristãs, não tem um bom caráter cristão. Depois de conceituarmos caráter e caráter cristão, nós falamos que como o caráter tem a ver com características, tem a ver com qualidades e tem a ver com adjetivações, é importante a gente buscar as listas destas qualidades, as listas destas características, as listas destas qualificações e adjetivações. Eu disse que a Bíblia, ela traz estas listas no Decálogo, nos 10 mandamentos.
A Bíblia traz estas listas de qualidades que são próprias, inerentes, que são essenciais, fundamentais a um cristão no Sermão do Monte. Também nós temos estas listas presentes nos gomos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um, mas nós temos vários gomos nesse fruto, e cada gomo tem a ver com uma característica, com uma qualidade, com uma adjetivação, com um aprimoramento cristão. Além disso, eu falei que ao longo das epístolas, sobretudo as chamadas epístolas paulinas, Paulo vai fazendo também o escalonamento, ele vai fazendo a sumarização, ele vai fazendo o alistamento, ele vai fazendo a descrição e a identificação e o perfilamento destas listas nos textos das cartas. Eu citei aqui, por exemplo, Romanos 12 até 16, Efésios 4 até o 5:4, Colossenses 1:10, eu citei Filipenses 1:27 a 2:18, eu citei 1 Tessalonicenses 2:12 até 5:23. Pastor, o que a gente encontra nesses textos? A gente encontra qualidades, a gente encontra características, a gente encontra adjetivações, a gente encontra marcas do cristão, que a gente está chamando aqui no nosso curso de colunas do caráter cristão. E aí depois eu falei que estas qualidades não estão só na Bíblia, mas elas estão também nos personagens bíblicos. Existem personagens bíblicos, mesmo no Antigo Testamento, que tiveram uma vida carregada de qualidades cristãs. Eu dei o exemplo do Isaac, que ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ora, se ele é um tipo de Cristo, por óbvio, ele também é um tipo de cristão, ele também é um modelo, um referencial, um paradigma, ele também é um luzeiro, ele também é um farol a ser imitado. Nós falamos também, não só do Isaac, mas do José, tantos outros personagens no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, reis bons, homens e mulheres de Deus, que são dignos de serem copiados, reproduzidos, imitados. No Novo Testamento nós também temos homens modelos, ou seja, pessoas que reuniram estas qualidades, aquelas qualidades que estão no Decálogo, aquelas qualidades que estão no Sermão do Monte, aquelas qualidades que estão no fruto do Espírito, aquelas qualidades que estão nas listas de virtudes, elas se materializaram, elas se humanizaram, elas se concretizaram, elas se vivificaram, elas saíram do campo da intangibilidade, do axioma, da reflexão, da filosofia, do intangível e se tornaram exemplificadas na vida de pessoas, homens e mulheres de Deus. Eu falei sobre isso daqui, homens e mulheres de Deus, personagens bíblicos que são emblemas, que são insígnias, que são marcas e que trazem as marcas de um verdadeiro cristão. Aliás, o apóstolo São Paulo, ele até nos desafiou a imitarmos ele, Paulo, porque se nós o imitássemos por ricochete, nós estaríamos imitando Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se você me imitar, você vai imitar Cristo. O que Paulo está falando? Está falando, você quer encontrar o decálogo materializado? Olha para mim. Você quer encontrar o sermão do monte materializado? Olha para mim. Você quer encontrar o fruto do Espírito materializado? Olha para mim. Você quer encontrar essas listas de virtudes que eu tenho insistido com você e disposto para você? Olha para mim. Se você quiser ver as características e as colunas do caráter cristão em alguém, Paulo diz: olhe para mim, porque eu sou um imitador de Cristo, e se você me imitar, ainda que por tabela, ainda por ricochete, ainda por ressonância, ainda por desdobramento, você vai imitar Jesus Cristo, porque eu imito a Cristo. Então, se você me imitar, você vai imitar Cristo por tabela, vai imitar Cristo mesmo sem querer, você vai estar imitando Cristo. Ainda eu falei que
estas qualidades que compõem o caráter cristão, elas estão presentes também, não só em personagens bíblicos, mas estão presentes em homens ao longo da história. Muitos heróis de Deus ao longo da história são dignos de serem copiados, imitados e referendados. Além disso, eu terminei nessa parte dizendo que estas listas que trazem as colunas do caráter cristão, as características, as qualidades, as adjetivações, têm a ver também com homens que estão presentes na igreja contemporânea, na igreja odierna, na igreja atual, nesta igreja aqui. Se você quiser ver a encarnação das qualidades cristãs, se você quiser ver a materialização das qualidades cristãs, eu te convido nessa manhã a mover um pouco a sua cabeça e olhar do lado. Se você olhar do lado aí, você vai ver as marcas cristãs, elas estão presentes aqui. Se você olhar, ontem nós tivemos o aniversário da nossa pastora aqui, e foi muito bonito, porque os irmãos liam um versículo em homenagem a ela, mas depois ressaltavam qualidades, ressaltavam características, e todas estas características são características primorosas de um cristão autêntico, de um servo de Deus genuíno, de um discípulo verdadeiro, de gente que tem colunas do caráter cristão presentes em sua vida, e isso é maravilhoso. Agora, eu falei também que as colunas do caráter cristão, ou seja, essas características são vastas, são muitas, porque imagine se a gente trabalhasse o decálogo, nós teríamos 10. Se a gente trabalhasse, por exemplo, o Sermão do Monte, nós teríamos todo o conteúdo de Mateus 5, todo o conteúdo de Mateus 6 e todo o conteúdo de Mateus 7. Imagina se nós trabalhássemos cada um dos gomos do fruto do Espírito, nós teríamos ali Gálatas 5 todo para a gente trabalhar, e principalmente quando Paulo concatena num alistamento mais apropriado, mais específico, mais pontual. E se nós trabalhássemos, por exemplo, as listas de virtudes desses muitos textos que eu citei, bom, nós não teríamos um EBOM, nós teríamos aqui um curso de pós-doc, pós-doutorado, PhD, multi-PhD em teologia, então não daria tempo, nós nos esgotaríamos. Por isso que eu disse que, apesar de nós termos muitas dessas características, eu ia falar só sobre cinco características. Eu estou com 6 na minha mente, 5 características. E aí eu comecei ontem falando a respeito da primeira coluna do caráter cristão. E essa primeira coluna do caráter cristão tem a ver com a conquista de si mesmo. Quem tem o verdadeiro caráter cristão conquistou a si mesmo. Indivíduo que é servo de Deus, autêntico e genuíno, tem um domínio sobre si. A conquista de si mesmo, eu dizia, tem a ver com o domínio próprio, tem a ver com o autocontrole, tem a ver com a estabilidade, tem a ver com a integridade, tem a ver com a lucidez, tem a ver com a sobriedade, tem a ver com o domínio próprio. Quem conquista a si mesmo, domina a si mesmo. E aqui nós temos uma coluna do caráter. Em Provérbios 16, Salomão vai dizer, versículo 32, que mais valente é o homem que domina o seu espírito do que aquele que domina 10 cidades. O Pitágoras disse que nenhum homem é tão livre que possa ser livre de si mesmo, ele precisa subjugar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele reduzia o seu corpo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz que ele reduziu o seu corpo à servidão, quer dizer, o corpo de Paulo era escravo dele. E aí nós temos também a necessidade de dominarmos o nosso orgulho, a necessidade de dominarmos as nossas impulsões carnais, e submetermos isso tudo a Cristo. O salmista no Salmo 42:11, ele fala com a alma dele: por que estás inquieta dentro de mim, ó minha alma? Por que está apreensiva? Por que está agitada? A palavra inquieta lá, pastor, é a mesma palavra para mar bravio. Por que você está como um mar bravio dentro de mim, ó minha alma? Porque tem hora que a nossa alma sai do controle, tem uma hora que a nossa alma fica perturbada, a nossa alma fica inquieta, e a gente precisa falar com ela.
a gente precisa ter controle sobre ela, igual o salmista, e dizer: ô minha alma, aquieta-te, porque há um Deus nos céus que cuida de você, há um Deus nos céus que dirige a sua vida, e você vai louvar o nome dele ainda, não obstante aos reveses, às contingências e às circunstâncias adversas. Não importa, ó minha alma, aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, aquieta-te dentro de mim. O Santo Agostinho de Hipona chamava isso de solilóquio. O que é um solilóquio? É quando você conversa consigo mesmo. Colóquio é quando eu converso com o outro. Eu estou fazendo aqui um colóquio com os irmãos. É quando eu converso com o outro, eu tenho alguém para me ouvir. E o solilóquio é quando eu converso comigo mesmo. Sabe quando você conversa com a sua própria consciência e você fica brigando dentro de você, quando você tem duas opiniões, ou dois caminhos, ou duas situações, e você fala: não vou fazer isso não. Mas como não? Ele merece que eu faça isso, mas eu já disse para você que isso não é cristão, mas dá uma vontade de fazer que não é brincadeira. Aí você vai para fazer, no meio do caminho parece que tem alguém dentro de você que fala: não faz isso não, e você fica naquele conflito interno. Às vezes a nossa alma está sem controle, e a gente precisa fazer igual o salmista no Salmo 42:11: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma. Fica quieta, alma, aquieta-te, alma. Às vezes o corpo da gente perde o controle. A gente precisa fazer igual Paulo, esmurrando o próprio corpo, subjugando o próprio corpo. Para quê? Eu acho bonita a explicação e a racionalização de Paulo. Ele fala: eu faço isso para quê? Qual a finalidade? Qual o escopo? Qual o propósito? Qual o fim? Por que eu esmurro o meu corpo? Por que eu estou reduzindo o meu corpo à servidão? Paulo diz: eu faço isso por quê? Porque eu tenho medo de que, ganhando aos outros, eu mesmo não me perca. Às vezes no ministério a gente se perde, às vezes a gente se perde por causa dos problemas do ministério, às vezes a gente se perde por causa de dificuldades, às vezes a gente se perde o controle, mas Paulo diz: eu vou levando tudo isso cativo a Cristo, a minha mente, a minha alma, o meu corpo, eu vou reduzindo tudo aos pés da cruz de Cristo e ao domínio do senhorio de Cristo Jesus. E quando eu faço isso, Deus me dá a conquista de mim mesmo. Deus me dá a conquista. Que você conquiste a sua própria alma, que você conquiste o seu próprio corpo, que você domine o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, que você domine as suas impulsões carnais. E como é que a gente faz isso, pastor? Submetendo tudo isso a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, ele vai chamar-se, auto-intitular-se, ele vai classificar-se, ele vai considerar-se como prisioneiro de Cristo, e ele vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. E ele vai dizer isso em dois sentidos. Primeiro, eu sou prisioneiro de Cristo porque eu estou preso pela causa do Evangelho. Tem hora que ele vai preso pela causa do Evangelho. Ele prega contra Roma, ele prega o senhorio de Cristo e não de César, e como consequência disso ele vai preso. Aí ele diz: eu estou preso por causa do Evangelho. Mas tem uma outra hora que ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo não por causa disso, sou prisioneiro de Cristo porque eu levei a minha mente, a minha alma, o meu espírito cativo a Cristo. Ele diz: eu estou cativo a Cristo, eu sou um prisioneiro de Cristo. Você é um prisioneiro de Cristo também? Você levou, aleluias, a sua alma cativa a Cristo, quando a sua alma vociferar dentro de você, quando você estiver com a vida sem controle, antes de tomar decisões inesperadas e radicais e transformadoras, sente um pouco, respire um pouco, faça uma oração e entregue aquela situação que é um dilema para você, que é um mar bravio para você, que é uma situação descontrolada para você. Entrega na mão de Cristo, e você vai ver como o Senhor de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que levantou a sua voz lá no mar de Genezaré, lá no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia, ele vai levantar a voz dentro da situação e vai dizer: aquieta-te vento, acalma-te mar, porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e eu sou o Senhor. Então, conquistar a si mesmo é, de fato e de verdade, uma coluna do caráter cristão. Agora, partindo hoje aqui, vou me esforçar para concluir aqueles que eu puder, e no mais eu vou depois divulgar para o pastor esse conteúdo, para o pastor também difundir para os irmãos através das listas de contatos, de transmissões e os grupos, para que os irmãos tenham pelo menos, aquele que eu não consegui abordar, tenham pelo menos a possibilidade de ler posteriormente. Então, a segunda coluna do caráter, a primeira é essa: conquiste a si mesmo.
A segunda coluna do caráter é vitória sobre os vícios. A segunda coluna é vitória sobre os vícios. E eu quero começar, como eu começo sempre, conceituando o que é vício. Vício é um defeito físico ou moral. Vício é uma tendência para a depravação. Vício é um hábito nocivo e incontrolável. Então, o que é vício? Vício é um defeito. Quando a gente fala de vício, a gente está falando de defeito. Nós temos alguns exemplos de vícios. Por exemplo, a ebriedade, ou seja, pessoas que são viciadas em vinho, cerveja, cachaça, bebida forte, a ebriedade, chamado também de etilismo, quando uma pessoa vicia-se no etilismo. Eu sou de uma família, meu pai, seu Expedito, faleceu dia 30 de abril de 2022, minha mamãe, dona Patrocínio, está com 80 anos, e o casal foram pais de 18 filhos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E o meu pai, ele foi criado no interior de São Paulo, nasceu em Claraval, Minas Gerais, mas foi criado na região de Franca e de Ribeirão Preto. E o meu pai, lá no interior de São Paulo, com a sua mamãe, Dona Maria José, minha avó, ele foi trabalhar no alambique. E com 9 anos de idade, ele aprendeu com a avó Maria José a experimentar a cachaça. E com 9 anos ele desenvolveu o vício etílico, o vício na ebriedade. O meu pai morreu com 82 anos, no final da vida dele, os 5 últimos anos, ele ficou liberto, salvo na igreja, porque Deus fez promessa para ele. Mas tirando esses 5 últimos anos, durante a sua vida inteira, ele foi um viciado. E esse vício comprometeu o crescimento dele pessoalmente, dos seus filhos e da família. Mas é interessante, irmãos, porque a nossa família morou nos mais horríveis rincões de São Paulo, na periferia da periferia, e era para nós sermos destruídos com a criminalidade, as drogas e outras coisas. Mas Deus colocava no coração da minha mãe, uma mulher do lar, piedosa, que não tinha muita instrução, mas sabia aonde podia encontrar refúgio para si e para sua família. E a palavra de Deus para ela era: leva seus filhos para a igreja. E ela conduziu a gente para a igreja, e graças a Deus, uma família que tinha tudo para se perder, hoje nós somos lá em 5 pastores, para a glória do Senhor. Então, a minha casa foi afetada pelo vício do etilismo, o vício da ebriedade. Nós temos ainda outros vícios, como o tabagismo. O que é o tabagismo? Tudo aquilo que tem a ver com a inalação, com aquilo que você inspira. E aí, deixa eu só dobrar aqui que eu estou com dificuldade de ver meu esboço aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui porque está muito pequenininho. Muito bem. Então, o tabagismo ele é uma outra expressão do vício, tem a ver com o quê? Com aquilo que é inalado. Nós temos outros vícios que são os opioides. Os opioides têm a ver com ópio, tem a ver com chás, tem a ver com raízes, tem a ver com nebulização com incenso, tem a ver com maconha, tem a ver com cocaína, tem a ver com substâncias entorpecentes, tem a ver com drogas ilícitas, entre outros. E é interessante que alguém diga assim: mas a Bíblia não fala, pastor, sobre o vício em drogas. Ela fala sim. Se nós lermos Gálatas 5:20, a Bíblia vai falar lá sobre uma das obras da carne, ela é chamada ali de feitiçaria. E a palavra que é usada lá é a palavra grega pharmakos. E pharmakos ou farmaqueia é a palavra que dá nome à farmácia, que tem a ver com drogaria, tem a ver com droga. As drogas eram utilizadas pelos feiticeiros da época para levar pessoas à inebriação, à inconsciência, e a partir disso ter visões, fazer presságios, anunciações e comunicações, como se oráculo essas pessoas se tornassem. Ainda hoje, no meio dos chamados povos originários,
no meio dos indígenas, existe a prática de amassar raízes, existe a prática de produzir chás e tomar esses chás e entrar em êxtase, e com estes êxtases falar coisas que são tidas como verdades e como conselhos dos espíritos. Isso tem a ver com a feitiçaria. É muito interessante que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala que a feitiçaria é como se fosse o pecado de rebelião, ou a rebelião é como se fosse feitiçaria. Por que que 1 Samuel 15, 23 associa feitiçaria a rebelião, rebelião a feitiçaria? Porque quem está rebelando-se, quem está debelando-se, quem está irresignado, quem está inconformado, às vezes se torna um indivíduo que não reflete, que está fora de si. Ou seja, do mesmo jeito que o chás, que as raízes, que o ópio, que a droga, que a maconha, que a cocaína tira o indivíduo de si, também a revolta para fazer a rebelião, às vezes o indivíduo faz fora de si, ele está descontrolado, entende? Então nós estamos falando de vícios. Outro vício é a pornografia. A sociedade atual, ela classificou como conteúdo de consumo adulto para tirar o aspecto de pecado, mas a Bíblia condena todas as formas de prostituição e todas as formas de pornografia, quando a Bíblia vai trazer lá em Hebreus 13:4, que venerado entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A expressão sem mácula lá quer dizer em grego imporneia, ou seja, sem pornografia, sem prostituição. Então aqui nós estamos falando que existem muitos vícios. E pasmem os irmãos, por mais que às vezes a gente está na igreja, já aceitou Jesus, já está como um crente batizado, já está tomando ceia, já é um cristão funcional e busca a santificação, muitos de nós têm vícios, e nós precisamos do poder libertador, do sangue de Cristo. Nós precisamos do poder libertador da palavra de Deus, nós precisamos do poder libertador do Espírito Santo, e precisamos do poder libertador da comunidade de fé, para que nós sejamos livres de todo vício, em nome de Jesus. Como é que os vícios se originam? Os vícios começam no pecado adâmico. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O homem é viciado em pecado, e é interessante esta prática do homem se viciar no pecado. Nas Confissões de Agostinho, ele conta a história da pereira. Ele morava numa casa que tinha um quintal, e ele olhava do lado e ele via o quintal do vizinho. E lá no quintal do vizinho tinha muitas árvores, era um pomar, e tinha nessas árvores peras, e ele então ficava aqui desse lado desejoso de comer a pera. Ele achava a pera bonita, a pera grande, suculenta, gostosa, verde, pera bonita, e aí ele ia lá escondido e pulava o muro e subia na árvore do vizinho para pegar uma pera. Quando ele tirava a pera e sentava na árvore assim, ele olhava para o outro lado para ver o quintal dele e do pai dele, e descobria que as árvores do pai dele tinha mais pera, as peras eram mais verdes, as peras eram mais suculentas, as peras eram maiores. Aí ele pegou e falou: olha, se lá tem pera e aqui tem pera, por que eu estou sempre desejando outro? Ele falou: porque o meu problema não é pera, o meu problema é desejar lesar o outro, o meu problema é desejar prejudicar o outro, o meu problema é o desejo pelo pecado. E é verdade. Então quando nós pecamos em Adão, nós fomos afetados pela originalidade do pecado, e a partir daí o pecado tem gerado vício em nós. Além disso, os vícios, eles vão se originar também nas más influências. Minha mãe sempre dizia: Henrique, tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E esta sabedoria popular está na Bíblia, quando o apóstolo São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso não sai do nada, isso sai do Salmo capítulo 1, ou Salmo 1 verso 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Quer dizer, quando nós estamos
andando com pessoas que nos influenciam para os vícios, nós vamos desenvolver vício. E aí, às vezes parece uma temática que eu deveria estar abordando numa classe juvenil, mas isso não é verdade. Muitos são os adultos, pessoas igual a mim, de meia idade, eu já passei dos 40, de meia idade, que desenvolvem vícios. Pasmem os irmãos, muitos idosos desenvolvem vícios na última fase da vida, porque ficam mais solitários e encontram no vício um escape para a solidão. Então é necessário nós lembrarmos daquele conselho de Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 10, quem está em pé, cuide para que não caia. Os vícios surgem por causa do pecado de Adão, mas surgem também por causa das más companhias. Que Deus coloque ao nosso lado homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, em nome de Jesus. A biologia diz que você é o que você come, a filosofia diz que você é o que você lê, a teologia diz que você é o reflexo das pessoas com as quais você anda, a psicologia diz que você é a média das 5 pessoas que mais te influenciam. E aí nós temos no reino animal, nós temos na biologia, nós temos no reino da fauna um efeito bioquímico extraordinário, que é o chamado mimetismo. O que é o mimetismo? É uma marca que o camaleão tem. Se você colocar o camaleão nesse banco vermelho, ele fica vermelho. Se você colocar o camaleão no banco branco lá, ele fica branco. Se você colocar ele num lugar verde, ele fica verde. O camaleão vai aderindo, ele vai se tornando produto do meio. Às vezes a gente também é mimético, mesmo sem saber. Você anda com quem fala palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Você anda com quem é viciado em bebida, daqui a pouco você está bebendo também. Você anda com quem fuma, daqui a pouco você está fumando. Nós somos a média das pessoas que a gente anda. Por isso que Deus blinde-nos com amizades sinceras. E as amizades sinceras são aquelas que nos arrastam para Deus, que nos arrastam para o Evangelho e que nos arrastam para a cruz de Cristo. Os vícios também se originam na busca da autossatisfação. É o chamado hedonismo, que é o pensamento filosófico de que o homem nasceu para o prazer. O hedonismo diz que tudo é prazer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele vai falar: ora, comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Não é uma fala de Paulo. Paulo não está falando isso como uma verdade para nós. Ele está pegando um ditado popular do seu tempo, que os coríntios, gregos, helênicos, conheciam. E ele está dizendo: no meio de vocês tem um ditado. O ditado diz: comamos e bebamos, porque certamente amanhã morreremos. Paulo diz: mas se nós esperarmos em Deus só para essa vida, quer dizer ficarmos vivendo só em torno dos prazeres e do hedonismo e da satisfação e da pseudo-felicidade, só dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O pastor ontem falou aqui muito bem: a maior de todas as virtudes não são estas que são nos dadas na horizontalidade, na superficialidade, na efemeridade da realidade desta vida. Não! A maior de todas as virtudes são aquelas que nós vamos receber ao encontrar com o nosso Cristo Jesus, como vitoriosos e triunfantes, em nome de Jesus. Então, essa ideia do hedonismo gera a busca pelo vício. Quem quer viver viciado, quer também viver no hedonismo. É a servidão do império do prazer. Recentemente eu vi um meme na internet, e esse meme, ele mostrava uma criança que um médico acabou de tirar ali da mamãe, né? O obstetra acabou de tirar da mamãe. Aí o obstetra colocou a criança aqui no braço dele e deu uma palmada na criança para que a criança chorasse. Aí ele vai e bate na criança para a criança chorar. Aí a criança não chora. Aí ele bate de novo e a criança não chora. Ele bate de novo, a criança não chora. Aí ele falou: é um rebelde social. É um rebelde social, né? Porque estava tudo bem, mas não chorava. É um rebelde. Às vezes as pessoas, elas são tão anelantes, tão apetitosas, tão desejosas de buscar o prazer, que mesmo com as pancadas da vida, elas não choram, elas não caem em si, elas não tomam consciência. E aí, como é que elas escapam das realidades cruentas? Através da busca de opioides e assim sucessivamente. Quando a gente pensa no vício, nós temos que lembrar que existem níveis de vício. O primeiro nível é o chamado envolvimento superficial. O envolvimento superficial é o chamado consumo controlado. Aquilo que foi classificado
na sociedade como consumo social, ou beber, ou fumar, ou tragar socialmente. Já ouviu falar disso? Ele bebe, mas ele bebe socialmente. Esse é um nível de vício. Por quê? Porque o indivíduo que bebe socialmente, ele bebe todo dia naquele horário, e quando ele não bebe, o corpo dele começa a ter manifestações, e às vezes pode ser até por um café, tá certo? Que se não tomar, o corpo descontrola. Eu não sei como está fazendo nesse tempo de café caro. Nesse tempo de café caro, até os viciados em café estão tendo que rever seus vícios, né? Não é verdade? Porque o vício, o café está tão caro quanto o vinho. Aí o indivíduo fala: poxa vida, eu vou rever esse negócio aí, né? Então, de fato e de verdade, há um envolvimento superficial, já é vício, mas ele está naquele momento. Eu acho interessante, eu lido na minha prática como advogado com muita gente, empresário, não sei o quê, aí eles falam assim, em reuniões assim: eu bebo socialmente, mas todo dia eu tenho que tomar uma dose. Se eu não tomar uma dose, eu digo assim: se você não tomar essa dose, como é que faz? Se eu não tomar essa dose, eu começo a tremer. Se eu não tomar a dose, eu nem durmo. Aí eu digo: rapaz, não é uma dose superficial não, é só uma dose, mas naquela dose está o vício. Eu fui visitar alguém que falou assim: Henrique, aqui na minha casa, se entrar pizza, tem que entrar vinho. Aí eu disse: e se não entrar o vinho? Se não entrar o vinho, eu fico descontrolado. Aí eu digo: bom, então já começou a ter um problema aí, porque você pode quebrar essa regra. Se você não quebra essa regra, se você não domina isso é um vício. Só que ele é um chamado vício superficial. Ele tem a ver com conduta aprovada pela sociedade, ele tem a ver com aquilo que é socialmente aceito, tá? Outro nível do vício é o vício comprometedor. O que é o vício comprometedor? É aquele vício que o sujeito não consegue ficar sem. Ele não consegue ficar sem, ele precisa, ele deseja, ele anela, ele apetece, ele quer. E aí existe um terceiro nível de vício, que esse é terrível. O primeiro é o vício superficial, o envolvimento superficial. O segundo é o envolvimento comprometedor. E o terceiro é o envolvimento por dominação. Esse envolvimento por dominação, ele quer dizer que o indivíduo é integralmente controlado pelo vício. Se os irmãos um dia pegarem um indivíduo que é viciado em drogas muito fortes, como o crack, por exemplo, e tiverem uma conversa respeitosa para tentar entender o mundo dele, não uma conversa discriminatória, marginalizadora, mas uma conversa cheia de amabilidade e de respeito pela pessoa humana, e dizer: eu quero entender você para tentar te ajudar. Você vai ver que quem usa crack, por que o crack é um nível assim, degradante, né? Humilhante, desintegrador da dignidade da pessoa humana? Por quê? Porque quando a gente pensa no craqueiro ou na pessoa que usa crack, quando a gente conversa com ele, ele diz assim: olha, a questão é que eu não consigo ficar um minuto sem o crack. Eu só paro de usar o crack quando vem a brisa total e eu caio. Aí o meu próprio organismo dá um descanso para ele. É como se o celular aquecesse, é como se o motor do carro aquecesse. Houvesse um superaquecimento, aí o próprio motor desliga, o próprio celular desliga, senão você não para de mexer. Então aqui está uma fala de alguém que é honesto, dizendo: eu não consigo largar, e eu quero usar. E aí ele abandona a família, ele abandona o trabalho, ele abandona a igreja, ele abandona a vida na sociedade, e ele vai compor com outros colegas dele nas chamadas cracolândias. Lá em São Paulo nós temos a Cracolândia, e nós temos no Brasil hoje 282 mil pessoas morando em situação de rua, e muitas dessas pessoas, eu não saberia dizer aqui, aferir aqui, porque esse número não é fácil de ter, mas eu não saberia dizer qual é o número de pessoas viciadas que estão morando nas ruas. Nem todos os moradores ou todas as pessoas em condição de rua são pessoas viciadas, mas tem um grupo enorme de pessoas viciadas, e dentro desse grupo tem um grupo enorme daqueles que estão com esse vício por dominação, e o vício por dominação tem a ver com esse domínio, esse controle integral. Agora, como é que a gente vence o vício? Como é que a gente triunfa sobre ele? Em primeiro lugar, a gente vence o vício em Cristo, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela vai dizer em João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que às vezes para o vício não há mais tratamento com psicólogo, nem com psiquiatra, nem com CRAS, nem com medicamento, nem intervenção cirúrgica, mas quando todas as portas se fecham e não há mais nenhuma esperança, Jesus se levanta como verdadeiro, poderoso e glorioso libertador. Se você desenvolveu algum vício na sua caminhada, eu quero deixar essa palavra para você com todo o amor e com todo o carinho, com todo o respeito aqui aos nobres pastores, em nome de Jesus. Não importa se ninguém sabe desse vício, não importa se esse vício é só entre você e você mesmo, se você sabe que você é dominado por uma prática e Deus precisa libertar isso, faça aquilo que o apóstolo Paulo falou: leve cativa a sua vida a Cristo Jesus e procure colocar isso com verdade diante de Jesus, e Jesus vai trazer libertação para você. Ele vai quebrar essas correntes, Ele vai despedaçar essas algemas, Ele vai estourar essas portas de ferro, Ele vai colocar o seu caminho livre, e você vai poder servir ao Senhor com sosseguidão na sua alma. Tem muita gente que vem para a igreja, participa de um culto gostoso, é cheio do Espírito, mas da porta para fora manifestam os seus vícios, e aí se torna incontrolável. Jesus vai libertar você, Jesus vai libertar você, e Jesus vai libertar você. Em primeiro lugar, a gente é liberto quando busca Cristo. Em segundo lugar, a gente é liberto com a ajuda da igreja. Ajuda da igreja. Eu gosto muito de Atos 14:20. Atos 14:20 é um texto lindo, que ele fala assim, que Paulo estava lá na Galácia. Paulo estava na primeira viagem missionária dele na região da Galácia, e quando ele chegou a uma cidade chamada Derbe, os irmãos eles levaram Paulo para a praça para ele pregar, e ele pregou. Só que os judeus odiaram a pregação de Paulo, porque Paulo falava contra os judeus que tinham matado Jesus. E aí então os judeus pegaram em pedras e apedrejaram Paulo. E o texto de Atos 14:20 diz que Paulo estava como morto, ele estava apedrejado como morto, ele estava caído, ele estava vilipendiado, ele estava ali vituperado, ele estava ali ferido, ele estava ali agredido, machucado. E aí, quando ele está como morto, o texto vai dizer assim, olha o que o texto diz de Atos 14:20: mas rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou-se na cidade, e depois saiu com Barnabé para Derbe. O texto aqui é muito interessante. Paulo está como morto. Se a igreja virasse as costas e saísse, ele morreria mesmo. Mas quando a igreja o identificou como morto, a igreja o cercou, e a igreja deu amparo, e a igreja deu acolhimento, e a igreja abraçou. E alguns irmãos trouxeram água, outros irmãos trouxeram medicamentos, outros trouxeram óleo, outros trouxeram vinho para cicatrizar aquelas feridas, outros trouxeram roupas, outros deram banho em Paulo, outros cuidaram de Paulo. E a comunidade de fé viu aquele que estava como um cão morto, apedrejado por causa do Evangelho, viver, reviver, renascer e produzir de novo. Como é que a gente faz para se libertar do vício? Não tenha medo de se achegar à comunidade de fé, não tenha medo de falar com os pastores, não tenha medo de buscar sua liderança, não tenha medo. É claro que tem uma ideia aí de que a igreja é o exército que mata os seus soldados. Eu quero dizer que isso não é verdade. Eu me levanto contra isso, eu me insurjo contra isso. Isso não é verdade. Não é verdade que a igreja mata os seus soldados. Existem pessoas especificamente na igreja que é uma minoria que mata os soldados. Mas a verdadeira igreja, a igreja lavada, remida no sangue de Cristo, quando vê alguém morto, a igreja se levanta, rodeia, abraça, acolhe e levanta para a glória do Senhor. Não tenha medo de compartilhar com a igreja. Aqui é o reduto, pastor, aleluia, de homens e mulheres que vêm com seus problemas, suas mazelas, suas desgraças, aleluia, e compartilha. E aí a gente diz assim, mas eu vou passar vergonha, meu nome vai cair na latrina social. Não se importe com isso. A comunidade de fé te ajudará, a comunidade de fé te levantará, a comunidade de fé, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a senhora eleita, aleluia, a igreja una, santa e poderosa, o povo de Deus, é amável, é misericordioso, é gentil e é restaurativo também.
Deus usa a igreja para nos restaurar. Agora é interessante que a gente deve vencer também, às vezes, com a ajuda de profissionais. Existem níveis de vícios que nós devemos contar com esse meio de graça. E alguém diz assim: ah, pastor, usar um psicólogo, usar um psiquiatra, usar um medicamento, usar uma terapia, usar até uma casa de recuperação. Ah, pastor, isso daí é uma coisa que é humano, não é divino. Nós devemos lembrar de Tiago, quando Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Se há uma dádiva, se há um dom perfeito, se há um bem, esse bem não vem dos homens. Os homens não podem dar nada de si mesmo, carne só gera carne. Só tem um jeito de nós gerarmos coisas boas, é gerando através do Espírito. É o Espírito que gera espírito e vida. Então vença com a ajuda de profissionais. Não crie um preconceito, não demonize a psicologia, não demonize a psiquiatria, não demonize a casa de recuperação, não demonize um remédio que você pode tomar para controlar sua ansiedade por um tempo, para que você pare de usar psicotrópicos e utilize ali um medicamento para você controlar sua ansiedade e viver melhor. Não ironize isso, não demonize isso, não mundanize isso, não jogue isso fora. Foi Deus que levantou os cientistas, a boa mão de Deus que fez os homens estudarem homens, para tentar, dentro de suas limitações e fraquezas, ajudar homens. Aleluia. Toda ajuda, ainda que venha de homem, ela vem de Deus, ela sempre vem de Deus. O apóstolo São Pedro, ele vai usar uma palavra muito interessante lá nas suas epístolas, que essa palavra traduzida do grego quer dizer luvas. Ele vai dizer: nós somos como luvas de Deus. A luva, se você pegar a luva e jogar aqui, ela não faz nada, ela não pinta essa parede, ela não arruma nada. Mas se você colocar essa luva aqui, colocar um ser humano próximo, e esse ser humano enfiar os dedos nessa luva, essa luva ganha vida, essa luva ganha contornos, essa luva ganha qualidade, ganha ânimo, essa luva é capaz de produzir. Homens normais não são capazes de produzir nada, mas Deus abre a mente dos homens, e Deus toma os homens com poder e com graça, e utiliza homens para ajudar homens. Aleluia. Olhe para esse irmão aí que está do seu lado, em nome de Jesus, e diga para ele: nos processos de libertação da minha vida, eu conto com você. Nos processos de crescimento da minha vida, eu conto com você, eu conto com você. Aleluia, glória a Deus. A gente é muito cheio de pudor quanto a isso, como se isso fosse alienígena a nós, mas isso também são males que nos afetam. Mas nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Levante a sua mão, por gentileza. Você não está sozinho. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao nome do nosso Deus. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Eu queria falar de uma terceira coluna. Vamos ver para eu não entrar no tempo do pastor Ivan, ainda dentro do meu tempo aqui eu consigo correr para trazer para vocês. Terceira coluna. As demais depois eu falo aí, vocês anotem aí, depois eu mando o conteúdo para o pastor passa para vocês. Mas a terceira coluna é a honestidade. Honestidade. Em Provérbios 14:34 vai dizer: a justiça ou a honestidade exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. A honestidade, ela exalta os povos, mas o pecado ou a injustiça ou a desonestidade envergonha as nações. Em Provérbios 16:12 está escrito: porque com justiça ou honestidade é que se estabelece o trono. O trono se estabelece com honestidade. Eu gosto muito de história, eu escrevi uma história aqui. Conta-se que Duque de Caxias comprou uma fazenda no Rio de Janeiro, e depois ele constatou, na época dele ainda o sistema escravocrata existia, que tinham 66 escravos que não foram arrolados no inventário da fazenda. Ao invés de ficar com os escravos, ele deu para estes homens carta de alforria. É engraçado, ele comprou uma fazenda fechada, porteira fechada, e aí vinham lá na época dele, nunca foi aceito isso, mas na época dele tinha os escravos, ele comprou com tudo,
e comprou lá. Quando ele foi contabilizar, a rolar, quando ele foi inventariar a fazenda, ele descobriu que tinha muita coisa lá que estava inventariada, mas tinham 66 escravos que não estavam inventariados. Sabe o que ele fez? Foi lá, fez um documento e deu carta de alforria para todos eles, liberdade, e disse: vão embora, porque vocês não fazem parte dessa fazenda. Isso é honestidade. Vejam que o Duque de Caxias não era evangélico, mas ele era honesto. E às vezes a gente vê um mau conselho, às vezes a gente vê um mau exemplo. Esses dias eu fui pregar numa igreja e antes da pregação uma nobre irmã subiu no púlpito, e lá no púlpito ela contou um testemunho, e o testemunho foi o seguinte: ela deu R$20 para cobrarem uma coisa de 15, ao invés de devolverem R$5 para ela, deu R$20 para cobrarem uma coisa de 15, ao invés de devolverem R$5 para ela, devolveram para ela 85, porque imaginaram que a nota não era de 20, a nota era de 100, aí ela foi lá e falou: irmãos, Deus quando quer cuidar da gente, cuida, dá até o troco errado. E a igreja levantou a mão e glorificou. Quase que eu pego o microfone e digo: não! Não, pelo amor de Deus, não! A gente não pode glorificar por isso. A gente tem que dizer para a irmã: pelo amor de Deus, irmã, se a senhora percebeu que o outro errou, irmã, diga para ela: minha filha, você errou, filha, você pensou que eu dei 100, mas eu dei 20, você está me voltando 85, ao invés de você me dar aqui só R$5, irmã. A irmã até deu o dízimo daqueles 85, e olha que eu deixei uma oferta especial para a igreja. Por outro lado, há um consenso no Brasil atual, na administração pública, nos meios, inclusive cristãos, infelizmente, que a honestidade é a exceção e não a regra. Tem um historiador que chama Pierre Van Passen, ele diz que o sucesso é o novo Deus desse século, e que em seu altar pode-se sacrificar tudo, até mesmo a honestidade. Porém, grandes homens que viveram na história, hoje podemos classificar como bem-aventurados, não viveram guiados pela busca de sucesso, mas sim pela defesa de valores como a honestidade, como o amor e como a justiça. Quem vive hoje guiado pela desonestidade, achando que o sucesso e o aparente êxito garantirão uma vida sem prestação de contas, ignora primeiro que o bem sempre vence no final, e segundo, que, como afirmou a rainha Ana da Austrália, Deus não liquida suas contas todos os dias, Ele liquida suas contas todas juntas, ao final haverá um dia de prestação de contas. Em João 18:37 diz: disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é honesto e que é da verdade, ouve a minha voz e as minhas palavras. A honestidade, a justiça, a verdade, ser direito, não passa, passa por não tomar o que é dos outros. Quando a gente é honesto, quando a gente é direito, quando a gente é justo, quando a gente não toma o que é dos outros. Daniel 5:27 fala que o rei Beltesazar, ele foi lá em Jerusalém, e ele tomou os utensílios da casa de Deus, e ele trouxe os utensílios para a Babilônia, e um dia ele resolveu fazer um banquete, e nesse banquete ele resolveu usar os utensílios roubados. E quando ele estava lá utilizando os utensílios roubados, e vejam os irmãos esse paradoxo aqui, pastores, que Deus não havia dito através dos profetas que levantaria a Babilônia para punir Judá. O Beltesazar foi um instrumento desse, tomou lá os bens de Judá e trouxe para a Babilônia. Mas num dia, quando ele está ali numa festa, utilizando os utensílios da casa de Deus que ele havia roubado, tomado de forma desonesta, um dia de repente apareceu na parede: mene, 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 tekel ufarsim. Aí ele vai lá e procura os sábios, ninguém sabe dizer, e de repente vem o Daniel, olha para ele e diz: sabe o que significa isso aí? Não,
pesado fostes em balança justa, e fostes encontrados desonesto. Você é desonesto, você é injusto, você tomou o que não é seu, o seu reino termina hoje, o homem morreu. Quando a gente leva o que é do outro, quando a gente entra no quinhão do outro, na cota do outro, na porção do outro, a gente é desonesto, a gente tem a desonestidade, a injustiça e a inverdade em nós. A honestidade, irmãos, ela enfrenta alguns inimigos, porque há o esforço daqueles de querer ser honesto de todos nós, mas há também adversários, opositores, alguns deles aqui. A honestidade, ela enfrenta inimigos vorazes. Primeiro, a busca desenfreada pelo sucesso que sacrifica a honestidade. Tá gravando aqui não, né? Tá? Eu faço um curso, né, de mestrado. E esses dias eu tive aula com um professor lá no mestrado, que é advogado, que eu achei aquilo muito lindo. Ele disse assim: o advogado é um mentiroso. Aí eu, claro, não concordo com isso. O advogado é um mentiroso. E ele tem que mentir mesmo, para ter sucesso no final, em sua causa. Essa é a métrica do mundo. Essa é a ideia do mundo. Quem quer ser honesto tem que enfrentar esse modelo que diz assim: sucesso acima de tudo, independente de manter os valores. A honestidade enfrenta também a busca pela autopreservação, que gera crimes famélicos que conspiram contra a honestidade. No Brasil tem um tipo penal, que é o tipo penal do crime famélico. O que é um crime famélico? É aquele que rouba ou que furta para alimentar-se. Rouba ou furta para alimentar-se. Ainda que se roube e se furta para alimentar-se, no fundo, o que está por trás disso é uma desonestidade. Eu, na minha casa, com a minha mãe, meus irmãos, teve período de ter 13 pessoas dentro de casa, meu pai bêbado, e minha mãe nunca disse assim: meu filho, vai roubar. Sabe o que a mãe dizia? Meu filho, vai lá na padaria e vê se debaixo do forno da padaria tem pão, e peça o pão seco que eles estão guardando para fazer farinha de rosca, e peça uns 10 pães, e aqui, quando chegar aqui, nós vamos fazer um fogo aí fora, vamos fazer uma torrada, mesmo que seja torrada no pão com óleo, só o pão torrado, que a gente ia lá e pegava. Quando tínhamos situações muito apertadas, a minha mãe dizia assim: vai lá, meu filho, reúne seus irmãos aí, fica na porta da estação de trem, da catraca, reúna ali com os seus irmãos e pegue o trem, desça lá no Jaguaré ali, e você vai andar com seus irmãos até o CEAGESP, vai pedir licença, vai entrar lá, e quando as pessoas estão trabalhando com as frutas, tiram as frutas, eles pegam muitas frutas boas ou até ruins, que estão só uma parte estragada, e joga no chão. Pega essas frutas, coloca nos sacos e traz para nós. A gente ia de manhã, quando estava 10 horas, 11 horas, estávamos chegando em casa com as mãos cheias de frutas, não estavam boas. Minha mãe chegava lá, lavava as frutas, arrancava as coisas ruins e dava para a gente. O crime famélico, ele é uma justificação, ele existe no Brasil e ele é regulado, mas ele é uma situação que quebra o princípio da honestidade, porque é como se eu dissesse assim: se for para comer, não tem problema, se for para ter sucesso, não tem problema, se for para ter resultado, não tem problema, e daqui a pouco não tem problema nenhum. Também a honestidade, ela enfrenta a ambição e a ganância por dinheiro, por luxo, por prazer. A honestidade também enfrenta uma oposição de uma vida fácil, uma vida sem estudo, sem trabalho e sem disciplina. É mais ou menos assim: alguém diz assim: não, eu não preciso trabalhar, eu não preciso estudar, eu não preciso ter disciplina, eu não preciso ter esforço. Por quê? Porque eu sei como ganhar meu dinheiro. Provérbios 22:1 diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro puro. Provérbios 22:1: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. É preciso haver honestidade para com Deus no nosso relacionamento, é preciso haver honestidade nos negócios, é preciso haver honestidade com o erário público, aqueles que trabalham com coisas do povo, é preciso haver honestidade intelectual, quando você vai ensinar alguma coisa, se você sabe, diz que sabe, se não sabe, não finge que não sabe, diz que vai buscar conhecimento. Isso é honestidade intelectual. É necessário você ter honestidade social, viver com as pessoas com verdade, e é necessário ter honestidade bíblica,
não buscando enganar ninguém para tirar proveito das pessoas, mas expor para as pessoas as escrituras sagradas. Nesse aspecto, durante muitos anos, a igreja mais velha foi o problema, porque a igreja mais velha privou o povo da Bíblia, com medo de que se desse a Bíblia ao povo, o povo despertaria uma desonestidade bíblica. Mas vieram os protestantes no século XVI e fizeram diferente. Como é que os protestantes fizeram? Primeira coisa que o Lutero fez depois da reforma foi traduzir a Bíblia para o alemão e colocar uma Bíblia na mão de cada um dos crentes. Aqui nós somos esclarecidos, nós somos iluminados. E se por alguma razão um pregador, um pastor, um ensinador, quem for sair da verdade, ele será chamado, e ele será orientado, e ele será aconselhado, e ele então poderá corrigir a sua rota à luz das Escrituras. Viva a honestidade em nome de Jesus. Você quer conhecer um cidadão honesto e justo? Você quer conhecer? Olha para o lado aí, olha para o lado, você vai conhecer uma pessoa honesta. Aleluia, que Deus te conserve assim, honesto e justo, em nome de Jesus. Aí você diz assim: ah, pastor Henrique, mas a honestidade não nos levará a lugar nenhum, a justiça não vai fazer crescer, nesse mundo, pastor, desestruturado, nesse mundo debelado que a gente vive aí. Meu querido, nós não crescemos por nossas forças, a gente cresce pela promoção que os céus dão. Os céus dão promoções para nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu não vou ter tempo de falar, mas falaria ainda sobre uma outra coluna do caráter, que é a liberdade / responsabilidade. É importante saber que nós temos liberdade, mas devemos usá-la com responsabilidade. E uma última coluna do caráter, que é a última que eu trataria, seria a imaturidade. Deus deseja nos levar ao crescimento. Meus irmãos, no mais, eu agradeço aqui mais uma vez ao pastor Paulo. Muito obrigado, pastor, por sua gentileza, por sua amabilidade. Muito obrigado, pastor Paulo Roberto, também pela gentileza do senhor, de toda essa igreja. Foi muito bom ter estado com os irmãos. Quando orarem, lembrem de mim, lembrem da minha família. Obrigado, irmãos, Deus abençoe.